Falo ainda sobre o custo de reforços do Vasco somente para o ataque, isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que havia projetado um investimento total com reforços para a temporada de mais ou menos 30 milhões de reais, mas o Pedrinho resolveu abrir os caixas ou o cofre do clube com atacantes. E até aqui, apenas com 3 jogadores já foram investidos mais de 40 milhões de reais. Nuno Moreira, o mais caro de todos, 21 milhões de reais. Atacante que chega do Casa Pia, português revelado no Sport em 25 anos de idade. Benjamin Garré, argentino de 30 anos, foi comprado do Krylia Sovetov, operação de 15 milhões de reais. O mais recente dos reforços, o angolano Lloyd Augusto, que chega do Alanyaspor, da Turquia, numa operação de mais ou menos 8 milhões e meio de reais. Se soma tudo isso, ele vai bater mais de 40 milhões de reais. A justificativa do Vasco por um investimento um pouco mais alto é a necessidade do elenco, associada ao fato de que todas as operações foram fechadas em muitas parcelas. Também existia uma negociação com o Vidia Real, atacante de só 18 anos de idade, artilheiro do Sul-Americano Sub-20, vestindo a camisa da Colômbia. O Vasco chegou a um acordo com o Milionários para a compra desse atleta, mas o Vidia Real tem uma conversa avançada com o Porto e é para lá que ele deve se mandar nos próximos dias. O DG Souza, Nicola, Garré e Nuno podem jogar as semis? Pergunta importante, mas imagino que sim, né? Imagino que sim. Quer ver, ó? Nuno e Garré. Imagino que sim, né? Porque tem a permissão para trocas, né? Tem atualizações sobre Lloyd Augusto quando ele assina com o Vasco. Mandei mensagem aqui para uma pessoa do Vasco sobre a inscrição do Nuno e do Garré, tá? Assim que tiver essa resposta, já dou uma atualizada para vocês. Mas o Lloyd já é tratado como reforço do Vasco. O Vasco tinha feito a proposta, o time turco aceitou a oferta, o Vasco mandou os documentos e estava aguardando a chegada da documentação para que ele pudesse embarcar, tá? Tô vendo até se tem alguma última atualização aqui, ó. O angolano do Alanyaspor fez uma live nas redes sociais falando da oferta do Vasco, do desejo de jogar no Brasil. Ele chegou a ameaçar parar de jogar futebol caso o clube não o liberasse. Só para vocês entenderem se o cara estava afim de vir ou não, né? Fala do mercado do Vasco. O Villarreal, que é aquele atacante de 18 anos de idade, colombiano, que pertence ao Milionários, que foi artilheiro do Sul-Americano Sub-20 com 8 gols e mais 4 assistências, o Vasco avançou para contratá-lo do Milionários, mas o Villarreal quer jogar no Porto, tem conversas avançadas com o Porto, chance desse acordo é pequena. Acho que o torcedor do Vasco agora pode se animar após as chegadas dos reforços do Carille, tem boas opções agora. A principal carência do elenco, que era jogador de velocidade para o lado do campo, ela foi suprida. Vamos ver como é que o Nuno, como é que o Lloyd e como é que o Garré vão se encontrar, né? Se os caras vestem a camisa e sentem, se não sentem e tal. O Breno Ruiz está pedindo para falar sobre o Vasco, mais de 40 milhões de reais em 3 atacantes, né? O Vasco, na teoria, tinha 30 milhões de reais para gastar com reforços para toda a temporada. Pedrinho abriu o caixa e gastou um pouquinho mais, gastou 40 milhões de reais para essas 3 contratações. O mais caro de todos, o Nuno, 25 milhões, Nuno Moreira, né? Nuno veio do Casa Pia, 21 milhões de reais. O Benjamin Garré veio do Krylia Sovetov, 15 milhões de reais. E o Lloyd Augusto está sendo contratado por 8 milhões e meio de reais, vem do futebol turco, tá bom? Isso que criaram uma outra janela, entre 10 de março e 11 de abril. Essa janela vai permitir apenas que atletas que disputaram estaduais sejam negociados entre clubes brasileiros. E é por isso que o Vasco, o jogo contra o Botafogo, nesse domingo, levou o Capasso para o banco de reservas. O Capasso nem havia ido para o banco em nenhum jogo, né? E aí, com esse contexto, sem ter nem sequer sido relacionado,
o Capasso correria o risco não, ele não poderia se transferir para outro clube brasileiro entre 10 de março e 11 de abril. O Vasco não poderia justificar que ele foi utilizado no campeonato estadual. O fato de ter ido para o banco de reservas já permite ao Vasco negociá-lo na próxima janela, tá? E como o Vasco não sabia se esse era o último jogo ou não, vai que o Vasco perde do Botafogo e a combinação de resultados derruba o Vasco, por exemplo, para o 9º lugar. O Vasco nem joga a Taça Rio, nem as semifinais do Campeonato Carioca, e aí não poderia negociar o Capasso na janela apenas para clubes brasileiros com jogadores que disputaram estaduais. Beleza, Lopes? O Kiko quer saber quem fará a final do Carioca. Para mim, Flamengo é uma certeza. Mesmo com o Vasco melhorando, eu acho que há uma diferença grande entre o Flamengo e os outros times do Rio. Em relação à Volta Redonda e Fluminense, eu tenho dúvida, cara. Na teoria, por camisa, o Fluminense, mas o Fluminense está jogando bolinha. O Fluminense, para vencer o Bangu ontem, foi um sacrifício. Só para lembrar que o Bangu tinha 2 gols no campeonato inteiro, marcou mais 2 ontem. Então, na teoria, Fla-Flu. Na teoria. Mas eu não ficaria surpreso se fosse Flamengo e Volta Redonda. Nícer Villarreal balançou com a proposta do Porto e não vem para o Vasco. É basicamente isso que está rolando. Palácios ainda vai para o Vasco? Cara, uma boa pergunta. Quer ver? Ainda tem chance? Só para quem está chegando agora, eu tinha mandado mensagem para uma pessoa do Vasco perguntando sobre Nuno e Garré, se eles podem jogar semifinais. Estamos na busca pela regularização de ambos. Temos até quinta-feira. Acho que vamos conseguir sim deixá-los regularizados. Só para lembrar que as semifinais entre Vasco e Flamengo acontecem nos 2 próximos sábados. As semifinais entre Fluminense e Volta Redonda acontecem nos 2 próximos domingos, tá? Agora que o Lloyd chegou ao Vasco, quando é que chega o Deb? Eu sabia que em algum momento isso aconteceria e tinha que ser com o nosso Átila Zapata, né? Eita. Qual a sua discussão sobre gramado sintético natural? Filho lindo, muita saúde para a família, ele não vai ser lusa não, né? Eu tô tentando, Eric, juro que eu tô tentando. Eu sou absolutamente a favor do gramado natural. Eu até penso parecido ao que disse o Lucas Moura. O Lucas disse que prefere um gramado natural ruim do que um gramado sintético. Eu acho que a gente não pode ter gramado sintético, é outro esporte que é praticado. E eu acho que as lesões, embora os estudos não comprovem, eu acho que você fica mais suscetível à lesão, até porque o desgaste e o impacto é maior, mas mais do que isso, a velocidade da bola, tudo muda. Então eu prefiro o gramado natural, tá? Acho que a gente podia fazer um esforço por conta. Pós-classificação do Vasco da Gama em cima da equipe do Botafogo, né? 1-0, gol de Pablo Verrete, que chegou a 40 gols com a camisa do Vasco, sendo 8 de bola parada e 32 de bola rolando. Agora, gol é gol, né? Não existe gol feio, não existe gol bonito. Gol é gol. Aprendi com alguns grandes artilheiros do futebol com quem já convivi. E convivo ainda. Outra questão que a gente quer trazer, as boas atuações do Lucas Freitas e também do Tietê, que agradou demais os torcedores, e após o jogo, o técnico vascaíno, o Fábio Carilli, falou sobre esses atletas e também aqueles que estão chegando. Será que vai dar tempo de registrá-los? O Freitas, os jogos que ele fez pelo Juventude, jogos grandes ano passado, já chamou muita atenção. Jogador rápido, leve, uma boa leitura, ainda quer organizar mais esse sistema defensivo. Acho que a gente tem uma margem para crescer com todos. Essa semana vai ser importante para a gente trabalhar e ajustar mais ainda alguns detalhes ofensivos e defensivos. Então, bastante satisfeito. O Tietê é um caso que a gente teve muito cuidado até agora, porque não teve férias, foi para o Mundial com o Botafogo e já chegou, se apresentou, e o ano passado do Botafogo foi bastante desgastante com todas as competições e viagens. A gente espera mesmo esse Tietê de hoje, participativo, com bola, sem bola, chegando ao ataque, e a gente ficando um pouquinho mais com a bola, perdendo menos a bola. Esses jogadores do meio de campo têm tudo para crescer. A respeito dos 2 atletas que já estão aqui, acho que nem assinaram o contrato ainda, chegaram no final de semana, estão passando por exames, não fez nenhum trabalho comigo ainda, tem até quinta-feira para ser inscrito, né? Então a gente vai ter um pouquinho mais de calma, ver o que a semana vai mostrar, ver a adaptação desses atletas que vêm de lugares que hoje é frio, né?
Tanto a Turquia como Portugal, a temperatura a gente sabe, nós sabemos que é mais baixa, então esperar a adaptação, esperar o dia a dia para a gente tomar a melhor decisão. Aí o técnico Fábio Carille, o Benjamin Garret e o Nuno Moreira, o Vasco já deu entrada na documentação deles, na federação, que pede à CBF a transferência internacional, e aí sim eles têm até quinta-feira para ter toda a documentação registrada na federação e também na CBF. Como se trata de 2 estrangeiros, eles precisam ter um CPF, eles precisam ter uma carteira de trabalho, eles precisam, então, se adequar às leis brasileiras para trabalhar aqui no Brasil. Funciona dessa maneira para todos os estrangeiros que vão trabalhar aqui. No caso do Garret, ele é da Argentina. Aí tem que saber se ele é beneficiado, mesmo vindo da Europa, se ele é beneficiado pela lei do Mercosul, que facilita que entre os países filiados os trabalhadores tenham mais rapidez nesta regularização de documentação. O Zé Gabriel, fora do Vasco da Gama, fez a rescisão contratual, estava fora dos planos, vai buscar novos ares, vai buscar aí outras equipes também. O próprio Fábio Carille falou do Capasso, que precisava ser relacionado para que ele pudesse ser beneficiado pela extensão de jogadores brasileiros que estiveram participando dos estaduais para fazer aquele contrato até o dia 10 de abril. Então, ele vai ser beneficiado, segundo o Fábio Carille, é um contrato aí, aliás, ele tem contatos, melhor dizendo, de 4, 5 equipes interessadas no Capasso. E o técnico vem gostando muito do Lincoln e também do Luiz Alberto. São 2 garotos lá da base que estão agradando demais na equipe principal. Então, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com mais um vídeo aí, trazendo as últimas informações do Vasco da Gama. Peço que se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber todo o conteúdo aqui do nosso Vascão, sempre atualizado para vocês. Forte abraço e um bom dia.